Antes da internet, antes dos celulares, antes dos vídeos sob demanda e dos milhares de canais disponíveis a qualquer momento, existia um momento especial na vida de milhões de crianças brasileiras. Um momento em que a sala de casa se transformava em um lugar mágico. Bastava ouvir uma música de abertura, uma voz conhecida ou aquela vinheta que anunciava que o programa estava começando. E a criança já sabia. Era hora de sentar na frente da televisão. Durante décadas, a televisão foi uma verdadeira companheira da infância. Ela ensinava, divertia, criava personagens que pareciam fazer parte da família e construía memórias que até hoje continuam vivas. Muitas pessoas talvez não lembrem exatamente o episódio que assistiram. Quem é que fala errado aí? Nastácia, que foi que houve? Mas lembram da música, do cenário, dos personagens, da sensação de esperar aquele momento chegar. Nesse documentário, vamos voltar no tempo para relembrar programas que fizeram gerações inteiras parar tudo para acompanhar uma história, uma brincadeira ou uma nova aventura. Porque esses programas não eram apenas televisão, eles eram parte da nossa infância. Vila Sésamo, quando a televisão começou a ensinar. No começo dos anos 70, a televisão brasileira ainda estava descobrindo como conversar com as crianças. Os programas infantis ainda estavam dando seus primeiros passos. E foi nesse cenário que chegou um lugar diferente de tudo o que existia até então. Uma vila onde pessoas e personagens conviviam juntos. Uma vila onde aprender fazia parte da brincadeira. Era a Vila Sésamo. Estreando no Brasil em 1972, o programa trouxe uma proposta inovadora: ensinar crianças através da televisão. Mas a grande diferença era a forma. A criança não sentia que estava estudando. Ela estava acompanhando histórias, cantando músicas, conhecendo personagens e aprendendo sem perceber. 3, 4, 5, 6, 7. A Vila Sésamo ensinava letras, números, cores, higiene e convivência. Mas, acima de tudo, ensinava uma coisa muito importante, que aprender também podia ser divertido. E 1, 2, 3 cantos é um triângulo. Garibaldo, um personagem que entrou para a história. E é impossível falar da Vila Sésamo sem lembrar dele, o Garibaldo. Um personagem diferente, curioso e cheio de personalidade. Para muitas crianças daquela época, ele não era apenas um boneco, era um amigo. Alguém que fazia parte daquela vila onde todos pareciam se conhecer. E mesmo décadas depois, basta aparecer aquela imagem ou aquela voz para muita gente voltar imediatamente para a infância. Vamos? Não. 1, 2, 3, 4, 5. Porque alguns personagens não envelhecem, eles ficam guardados na memória. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná, quando poucos segundos viraram eternos. Dentro da Vila Sésamo existiam momentos que pareciam simples, mas que conseguiram atravessar gerações. Um deles foi o famoso quadro Maná, Maná, uma música curta, uma situação engraçada, personagens brincando com algo completamente inesperado, mas era justamente essa simplicidade que fazia funcionar. Maná, maná. Naquela época não existiam efeitos especiais gigantes, não existiam milhares de opções de entretenimento. Às vezes bastava uma música marcante e personagens carismáticos para conquistar uma geração inteira. E esse é um dos maiores segredos dos programas infantis antigos. Eles não precisavam ser complicados, eles precisavam criar uma lembrança. Depois da Vila Sésamo, a televisão infantil brasileira continuou evoluindo.
A criança que aprendeu com letras e números agora iria conhecer mundos de fantasia, personagens inesquecíveis e histórias que pareciam sair dos livros. E um desses mundos estava escondido em um lugar muito especial, um sítio onde tudo era possível. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando a fantasia ganhou vida na televisão. Depois de aprender com a Vila Sésamo, depois de descobrir que a televisão também podia ensinar, as crianças brasileiras conheceram um lugar onde a imaginação não tinha limites. Um lugar onde uma boneca falava, um sabugo de milho tinha vida e uma simples fazenda podia se transformar em um mundo cheio de aventuras. Era o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Criado a partir da obra de Monteiro Lobato, o programa chegou à televisão brasileira trazendo uma mistura que conquistou crianças e adultos. Fantasia, aventura, humor e personagens que pareciam sair diretamente das páginas de um livro. Durante muitos anos, o sítio se tornou um dos maiores símbolos da infância brasileira. Era aquele programa que reunia a família na frente da televisão. Pais e filhos acompanhavam junto as histórias daquele lugar onde tudo podia acontecer. A grande magia estava justamente nisso. O programa não precisava levar a criança para um mundo distante. Ele transformava coisas simples em grandes aventuras. Uma conversa no quintal, uma brincadeira, uma história contada pelos personagens. Tudo podia virar uma grande descoberta. Mas todo mundo sabe que uma boa história infantil também precisa de um pouco de mistério. Eu não quero ser grata! Não posso ser grata! E não vou ser! E no Sítio do Pica-Pau Amarelo existia uma personagem que marcou muitas crianças, a Cuca. Ela era responsável por aquele medo que fazia parte da diversão. Era aquele tipo de medo que não afastava a criança. Pelo contrário, fazia ela querer assistir ainda mais. Porque toda a infância tem esses momentos. O personagem que assustava, a cena que dava um frio na barriga, mas que no final virava uma lembrança divertida. A década de 80 chegou trazendo uma nova maneira de fazer televisão infantil. Os programas começaram a ficar maiores, mais coloridos, mais musicais. E a criança deixou de ser apenas espectadora. Ela passou a participar daquele universo. E foi nessa época que um fenômeno chegou às manhãs da televisão brasileira. Balão Mágico, a geração que cantava junto. Em 1983, um programa chegou trazendo uma proposta diferente. Não era apenas assistir. Olha aí, garotada, musicais, prêmios e muita diversão com as travessuras de Fofão, Simoni e um festival de cor nos desenhos animados. Balão Mágico, de segunda a sábado às 10h30 da manhã. Era cantar, era brincar, era fazer parte daquele grupo. Era o Balão Mágico. O programa apresentou ao Brasil uma geração de crianças que rapidamente conquistou o público. As músicas começaram a fazer parte da rotina das famílias. As crianças cantavam na escola, em casa, nas brincadeiras. O Balão Mágico estava presente em todos os lugares. A força do programa estava na identificação. As crianças que estavam na televisão tinham a mesma idade de quem estava assistindo. Elas brincavam, cantavam, conversavam e mostravam que a infância também podia ser seu próprio espaço. Está o meu papo é futuro. Alô, garotada, como é que é? Tudo em cima? Pois é, estamos nós aqui de roupa nova, não é isso, Simoni? Um beijão e um abração, tá, Simoni? Do Castinho. Então vamos nessa! Que tá bom a beça! Começando com o desenho que é... Perna longa! Eu vou torcer pra você, tá legal? Fiquem de olho que a gente volta já já. Muitas pessoas até hoje conseguem lembrar das músicas sem precisar ouvir novamente, porque algumas canções não ficam apenas na memória, elas ficam ligadas a momentos da vida. O fenômeno Balão Mágico. Presta atenção, hein? Ela sobe o morro e ele desce pro mar, mas sem que nenhum dos dois saia do lugar. Quem são eles? É a estrada e o rio. É isso aí.
O sucesso foi tão grande que o programa ganhou especiais e se tornou um dos maiores símbolos da televisão infantil dos anos 80. Audiência, programa liberado pela censura federal para este horário. Era uma época em que uma música na televisão podia virar uma lembrança para toda uma geração. E talvez essa seja uma das maiores marcas daquele período. A televisão não apenas mostrava artistas, ela criava companheiros de infância. Mas enquanto a Globo conquistava o público infantil com música e fantasia, outra emissora apostava em um personagem que já era conhecido mundialmente. Um personagem colorido, com maquiagem exagerada, e que dividiu opiniões. Mas jamais passou despercebido. Era hora de abrir espaço para o palhaço mais famoso da televisão brasileira, Bozo, o palhaço que entrou nas casas brasileiras. Antes dos grandes apresentadores infantis dominarem as manhãs, existia um personagem que já fazia milhões de crianças ligarem à televisão. O nome dele era Bozo. O programa misturava brincadeiras, desenhos animados, desafios e muita interação com as crianças. A ideia era fazer o pequeno telespectador sentir que estava participando daquele momento. Bozo tinha uma característica marcante. Ele não era apenas um apresentador, ele era um personagem, com sua voz característica, seu jeito exagerado e sua aparência impossível de esquecer. Ele se tornou parte da cultura infantil brasileira. Para algumas crianças, ele era sinônimo de diversão. Para outras, seu visual causava aquele estranhamento típico dos personagens que ficavam na memória. Mas uma coisa é certa: poucos personagens conseguiram ser tão reconhecidos. No começo dos anos 90, a televisão infantil começava novamente a mudar. Novos formatos surgiam, novos apresentadores apareciam, e a era dos grandes personagens começava a dar espaço para uma nova geração. Mas Bozo já tinha deixado a sua marca. Ele fazia parte daquela época em que bastava ligar a televisão para encontrar um amigo esperado. Os anos 80 ainda guardavam uma das maiores revoluções da televisão infantil brasileira. Um programa que transformaria completamente a relação entre crianças e televisão. Um programa que criaria uma verdadeira geração de fãs. E uma apresentadora que se tornaria um dos maiores símbolos da infância brasileira. Show da Xuxa, quando a televisão virou um sonho de criança. No meio dos anos 80, a televisão infantil brasileira estava prestes a passar por uma das maiores transformações da sua história. Os programas já divertiam, já ensinavam, já criavam personagens inesquecíveis. Mas faltava algo. Faltava um programa que transformasse a criança em parte de um grande espetáculo. E em 1986, esse momento chegou. Era o Show da Xuxa. Quando Xuxa apareceu nas manhãs da Rede Globo, ela trouxe uma proposta diferente. Não era apenas uma apresentadora falando com crianças. Era uma personagem entrando em um mundo de fantasia. Um mundo colorido, cheio de música, brincadeiras e imaginação. A abertura, o cenário, as músicas e a forma como Xuxa conversava com o público criavam uma sensação única. Para muitas crianças, parecia que aquela mensagem era feita diretamente para elas. E talvez esse tenha sido um dos maiores segredos do programa. Xuxa não falava apenas para milhões de crianças, ela fazia cada uma delas sentir que estava participando daquele momento. Um dos maiores símbolos do programa era a famosa nave. Ela não era apenas um cenário, era uma porta de entrada para um mundo imaginário. A ideia de que Xuxa chegava de outro lugar ajudava a criar aquela fantasia, como se todos os dias uma nova aventura fosse começar. Outro elemento que marcou aquela geração foram as paquitas, com seus uniformes, coreografias e músicas. Elas se tornaram referência para milhares de crianças. O programa criava tendências, as músicas faziam sucesso, as roupas viravam moda. E a influência de Xuxa ultrapassava a televisão. O impacto do Show da Xuxa.
O show da Xuxa representa uma época em que a televisão tinha o poder de reunir milhões de pessoas ao mesmo tempo. Não existia a possibilidade de escolher outro vídeo. Não existia uma infinidade de opções. A criança esperava aquele horário, aquela abertura, aquela música, e aquele momento fazia parte da rotina. Para uma geração inteira, Xuxa não foi apenas uma apresentadora. Ela foi uma lembrança da infância, a música que tocava na televisão, o brinquedo que apareceu no programa, a manhã de férias assistindo desenhos, a sensação de que aquele momento nunca acabaria. A disputa pela atenção das crianças. Mas antes de conquistar o Brasil inteiro pela Globo, Xuxa já havia chamado a atenção das crianças em outro lugar, na televisão Manchete. De segunda a domingo, vocês têm um encontro marcado com Xuxa no Clube da Criança. Foi lá que começou uma história importante para os programas infantis brasileiros. O começo de uma nova era. O Clube da Criança. O programa abriu espaço para uma nova geração de apresentadoras infantis, entre elas Xuxa e depois Angélica. A proposta era aproximar ainda mais a apresentadora do público infantil. A criança não queria apenas assistir, ela queria se identificar, queria sentir que aquela pessoa na televisão fazia parte do seu universo. Uma nova geração chega à televisão. No início dos anos 90, uma nova estrela infantil apareceu, Angélica. Com seu jeito próprio, ela conquistou uma geração de crianças e se tornou um dos grandes nomes da televisão infantil brasileira. A disputa pela audiência infantil mostrava uma coisa importante. A criança brasileira tinha ganhado espaço definitivo na televisão. Os programas infantis deixaram de ser apenas intervalos na programação. Eles passaram a ser grandes atrações. Bambalalão, a infância com criatividade. Enquanto algumas emissoras apostavam em grandes cenários e apresentadores famosos, a TV Cultura seguia outro caminho. Um caminho baseado na criatividade, brincadeira e participação infantil. Era o Bambalalão. O programa mostrava que era possível fazer televisão infantil sem depender apenas de grandes efeitos ou celebridades. A força estava nas brincadeiras, nos jogos, na imaginação, na participação das crianças. Era uma televisão mais simples, mais cheia de criatividade. E talvez seja exatamente por isso que ficou marcada. O que esses programas tinham em comum? Apesar de serem diferentes, todos esses programas tinham algo em comum. Eles respeitavam a infância. Eles entendiam que criança precisava de fantasia, precisava brincar, precisava imaginar. Hoje, a tecnologia mudou. As crianças têm acesso a milhares de vídeos. Podem escolher o que assistir a qualquer momento. Mas existe algo que nenhuma tecnologia conseguiu substituir: a lembrança. Porque quando alguém ouve uma música de abertura, quando vê um personagem antigo ou encontra uma cena esquecida depois de muitos anos, não está apenas lembrando de um programa, está reencontrando uma parte da própria infância. A Vila Sésamo. Vamos fazer, viu? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem? Eu? Mas tu lamento quem? O Balão Mágico. Eu sou chefe, balão mágico número 1. Bozo. Xuxa. TV Colosso. Todos eles fizeram parte de uma época em que a imaginação era mais importante que a tecnologia e em que alguns minutos diante da televisão eram suficientes para criar lembranças que durariam uma vida inteira. Eu só vou pedir uma única coisinha. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e não esqueça de clicar no botãozinho de inscreva-se. Aproveite, comente qual vídeo, qual programa você gostaria de ver no nosso próximo episódio. Eu sou Lucivande Barbosa e adorei
contar essa história para você que está aí do outro lado. E até mais!